Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais um programa da ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV com o Canal 11. Lembrando que domingo pela manhã tem reprise também no Canal 11. Você pode nos acompanhar mais uma vez, porque tenho certeza que vai ser um programa super interessante. Nosso convidado de hoje, além de convidado, um amigo, Mike Seeley, ele que é gerente-geral da Stolthaven. Ele é o coordenador da Câmara Setorial de Líquidos da nossa Associação Comercial, é vice-presidente da AMA e também diretor técnico da ABTL, Associação Brasileira de Terminais Líquidos. Falei os 4 cargos que você desempenha, Mike. Muito obrigado. Há tempos que eu queria lhe convidar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço pessoalmente isso e é um prazer poder estar no seu programa. Nós aqui tentamos, obviamente, fazer o melhor pela cidade, por isso que aceitamos todos esses cargos para que pudéssemos realmente colaborar com a comunidade e ver a nossa cidade sempre indo para frente, assim, progredindo, que é o que todos querem. É verdade. O Mike, aliás, tem como uma das características do seu perfil a luta contínua. Ele não desiste, ele vai, enfrenta e vem enfrentando sérios problemas há muitos anos, defendendo sérias questões em defesa da Lemoa e também da própria cidade por extensão. Nós vamos abordar isso ao longo do programa. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da empresa da qual você é gerente geral desde 1999, estou certo? Correto. Estou bem informado? Estou bem informado. O que é Stolthaven para o nosso telespectador? A Stolthaven é uma empresa global, de origem norueguesa. Essa empresa iniciou quase há 35 anos atrás, no início da necessidade de transporte de líquidos a granéis entre os continentes. Fabricava-se nos Estados Unidos muitos produtos químicos e começava a se ter necessidade, obviamente, na Europa e também no Japão e em outras áreas ali do Far East. O processo, então, necessitou o desenvolvimento de navios adequados para o transporte de químicos a granéis, que tem uma carga toda especializada. Depois, começamos a ver a necessidade de transportar essas cargas também sobre realmente ou dentro dos países que estavam chegando essas cargas portuárias, que não existiam isotainers. Então, hoje em dia, temos uma empresa também que é especializada em isotainer, uma das maiores no segmento mundial. E, recentemente, começamos a questão de 25 anos atrás, começamos a entrar no segmento de terminais de líquidos a granéis. Hoje em dia ocupamos uma posição de destaque mundial, estamos presentes em todos os continentes e estamos aqui também comprometidos com o Brasil, comprometidos com o crescimento do Brasil, da região, obviamente, e de podermos ajudar na balança comercial brasileira. Eu acho que isso é fundamental, quando você está realmente dentro de um porto organizado, você poder participar realmente desse desenvolvimento que a nação muito necessita. Para o nosso telespectador, não tão habituado digamos, à área portuária, apesar do porto estar na nossa história e na nossa essência, o que são granéis líquidos? Dê um exemplo, só para... Vou te dar um exemplo. O granel líquido podia ser água. Você começa com água e você pode ir até uma gama de químicos, ou você pode ir até solventes, qualquer substância líquida que tenha necessidade de ser transportada. A Stolthaven ela está na margem direita, que é o lado de Santos, e tem também na margem esquerda, que é o chamado lado de Guarujá. Nosso porto tem os dois lados, é isso? A Stolthaven está dos dois lados? Não, a Stolthaven não está dos dois lados. A Stolthaven só está do lado da margem direita, do lado de Santos. Nós não operamos dentro do porto organizado. Esse é um diferencial. Os terminais que estão da parte de Santos estão dentro de suas próprias propriedades. Já os terminais que operam na Ilha Barnabé estão dentro do porto organizado, sujeitos a licitações e, obviamente, trabalham numa outra, digamos assim, um outro regimento, né? Outro regimento que é o regimento que tem que ser seguido de acordo com, hoje em dia, a nova lei dos portos que acabou de ser aí promulgada, né? Nós também trabalhamos, obviamente, de acordo com todas as regulamentações alfandegadas, as regulamentações da Receita Federal e
toda a regulamentação das normas técnicas e de toda a regulamentação também necessária de proteção para essas instalações. Aliás, um gancho importante, não sei se você tem todas as informações, eu confesso que eu não tenho, e nós também não somos obrigados a saber tudo. A Stoltz fica na Alemoa ou na Alamoa? Porque se fala os dois, eu já vi Alamoa, Alemoa. Eu sei que é uma pergunta, eu até me preocupei previamente em estudar e acabei não tendo tempo. É Alemoa ou Alamoa ou os dois estão corretos? Olha, no vernáculo popular, digamos assim, as duas são usadas. Mas realmente o que nós chamamos é de Alemoa. Porque a história, a história da região da Alemoa, ela vem praticamente da fundação de Santos. E ali houve, obviamente, um senhor, dono das terras, e de ali surgiu realmente, então, uma esposa que também ficou com o espólio e surgiu esse nome. Eu não tenho os pormenores da história, mas o que a gente escuta é esse. O importante mais da Alemoa é que ela começou a ser muito importante para a cidade de Santos, já no final de 1700 para 1800, ela começou a ser uma área já preferenciada. No finalzinho do século XVIII para o século XIX, para a população entender, ela foi importantíssima para o escoamento e recebimento de todas as cargas no modal ferroviário. Ela foi um grande terminal ferroviário, principalmente servindo a toda aquela grande empresa, não sei se você lembra da Matarazzo. Sim, lógico. A empresa aí, Matarazzo, famosíssima. Famosíssima, né? Então ali ela começou já a ser uma parte exponencial realmente da área industrial e retroportuária de Santos. Por isso que eu, muito, digamos assim, apaixonadamente, luto muito por essa área em Santos. Eu acho que ela é uma área de grande importância, estratégica, muito bem estratégica, eu diria também, para o Porto de Santos, e ela deve ser focada dessa forma, ela deve ser focada de uma forma, eu até diria, com maior ênfase. Nós gostaríamos de ver realmente que ela fosse considerada realmente uma área, como você bem disse, de grande valor estratégico para a municipalidade de Santos. Nós vamos fazer um primeiro intervalo e no segundo bloco eu quero rapidamente falar um pouco da questão da poligonal, da nova poligonal do Porto de Santos, que é uma das preocupações do Mike e também da própria AMA e de muitas empresas daquele setor, e ele rapidamente vai explicar, mas depois eu quero pegar o segundo bloco e o terceiro, enfocar os sérios problemas de infraestrutura do bairro da Alemoa. Problemas seríssimos, gravíssimos, que têm promessa de solução desde o governo Beto Mansur. E olha, os empresários que lá estão até custearam. Nós vamos falar isso a partir do segundo bloco. Fique conosco. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam.
Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso ACS na TV, convidado de hoje, amigo, Mike Siles, aliás, jogador de tênis, jogou tênis alguns anos atrás e agora voltou a praticar tênis. Ele confessa que eu estou ficando preocupado, que eu tenho jogado pouco e eu sei que ele tem treinado muito e que ele está se preparando, quem sabe até para me destruir. Mas não tem nada, eu aceito a briga. Já está bem assim de tênis ou ainda não? Já recuperou a forma? Não, ainda não estou tão bem quanto você, mas eu chego lá. Se Deus quiser. Mike, nós terminamos o primeiro bloco falando da questão da poligonal. Queria que você rapidamente explicasse para o telespectador o que é a poligonal e quais são os anseios da AMA, do pessoal ali da Lemoa em relação à nova poligonal. Basicamente, grosso modo, poligonal são os limites, são linhas que vão definir a chamada dimensão do porto organizado. E eu sei que existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu queria que você falasse sobre isso, da expectativa da AMA, da própria Stolt, enfim, das empresas daquela área, para depois a gente tentar na infraestrutura. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que foi muito bem colocado por você a importância do dimensionamento de um porto. O porto tem que ter dimensões. Eu tenho que ir um pouquinho mais para trás, porque Santos ele tem uma característica peculiar. A gente não sabe onde começa o porto, onde começa a cidade. Santos sempre foi uma cidade-porto, ou porto-cidade. E nós nunca tivemos realmente uma visão futurista, quando se desenvolveu o Porto de Santos. O modal operacional, há 40, 50 anos atrás, era totalmente diferente do modal de hoje em dia. Era ferroviária? Não, que era ferroviária, era caixas que entravam, guindastes que operavam, não era toda a parte de contêineres que nós temos hoje, então, sim, que são cargas que devem ser manuseadas e que tem que ter retroporto, tem que ter muito mais áreas para frente de mar, frente de água também para poder operar. Olhando a poligonal, um porto, obviamente, ele quer ratificar as suas poligonais. Eu vejo isso de bons olhos, não tem nenhum problema. O que conflita um pouco nesse momento é que a poligonal que se propõe, ou que se tem aí uma intenção, é de ampliá-la a uma área que hoje em dia é a área da Lemoa e que é uma área de propriedades privadas. É uma área onde os terminais investiram muito dinheiro, muita tecnologia também. Ou seja, não fazem parte do porto organizado. Não fazem parte do porto organizado. São hoje propriedades privadas, como você disse. Exatamente, são propriedades privadas. Não só isso, como um exemplo, a cidade de Santos perderia, em função de impostos, aproximadamente, eu diria, 30 milhões de reais por ano. Se essa área da Lemoa, que a gente se refere, passasse para o porto organizado. Exatamente. Veja então a gravidade da questão, o prejuízo municipal. Prejuízo municipal. Não somente isso, mas aí você começa a perguntar, hoje em dia, por exemplo, a Codesp, ela é somente uma autoridade portuária. A nossa grande preocupação, como é que fica então toda a manutenção, ficaria toda a questão da manutenção das áreas da Lemoa? Quem é que iria realmente tratar toda essa manutenção? Isso é um outro questionamento, quer dizer, um impacto muito grande para o escoamento das cargas. Nós estamos falando de escoamento de cargas perigosas, estamos falando de escoamento de containers, nós estamos falando de escoamento de vários produtos que estão dentro dos containers, de qual, obviamente, tem que andar por um leito, né, asfaltado, bem drenado, com tráfego coordenado. Então nós temos que dar à Lemoa, como eu já falei, acho que no começo desse seu programa, nós temos que dar o devido valor, a devida importância para a Lemoa. A Lemoa, ela não nasceu para estar dentro do porto organizado. Hoje, a poligonal, na poligonal que está em vigor,
essas empresas estão fora do porto. Exatamente. Existe uma nova poligonal que está em concepção, ou já foi concebida, ou já foi assinada, mas não foi anunciada, de que poderia incluir a Lemoa no porto organizado. Essa é a preocupação? Essa é a grande preocupação nossa. Nós estamos lutando muito com isso já. E vão à justiça até, não vão? Se for já estamos na justiça. Então... Já estamos na justiça. Já temos vários segmentos que estão conosco. A própria Prefeitura de Santos entende muito isso, né? O nosso secretário de Assuntos Portuários e tal, nos tem recebido, tem discutido conosco isso, entende da importância disso para Santos. É fundamental isso também. Nós já tivemos em Brasília, conversando com o pessoal em Brasília. O que ainda não se tem realmente é uma confirmação, que é o que mais nos preocupa. Porque nós temos que entender que um governo pode muito bem sancionar alguma coisa e de um dia para o outro nós acabarmos com uma grande surpresa. A primeira consequência seria a paralisação dos investimentos planejados pelas empresas. Uma delas, talvez? Eu diria que a paralisação dos investimentos, que hoje chegam a 800 milhões de reais na Lemoa, só na Stolt, na minha empresa de qual eu represento, nós temos já 160 milhões de reais retidos de investimentos de ampliação. Em função dessa indefinição? Em função dessa definição. Tem alguma informação off ou alguma informação privilegiada, no sentido, óbvio, legal, sobre quando será anunciada essa nova poligonal? Ou não tem? Vamos ser muito sinceros. Primeiro, se eu tivesse uma informação... Inside information? Eu não seria delicado de minha parte torná-lo público, porque ainda não seria de domínio público. Mas, pelo conhecimento que nós temos, existe uma sensibilidade, existe um grande entendimento do governo central de Brasília, que estão entendendo realmente que a poligonal de Santos deve crescer, que ela deve ser novamente evaluada, que o PDZ deve ser reestruturado convenientemente para que se tenha os balanços realmente das atividades que compõem um porto organizado. Então já existe uma sensibilidade, nós estamos pedindo até agora, ou melhor, vamos pedir a nova gestão da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Urbanistas e Agrônomos, agromensuráveis aí dos topógrafos, essa coisa aí. Desculpe essa minha falha aí nessa parte. Que isso, por favor. Vamos pedir também que eles então intercedam também, para que eles, conjuntamente com todas as associações que nós fazemos parte, com aquelas que nós estamos também conjuntamente lutando por isso, que possa ser mais uma voz que possa vir a defender essa área de fundar. É necessário, Santos, ter essa área, uma área que pode se tornar uma área de desenvolvimento tecnológico também. Não somente de área de terminais, área retroportuária, é uma área que tem grande valor agregado, pode trazer tecnologias, podem agregar valor a cargas para que elas depois possam ser exportadas. Então acho que tem que ser visto com um outro olhar, não somente direcionado única em função de ampliação do porto. O porto deve ser ampliado, o porto tem que se ampliar, mas ele tem que ser ampliado de uma forma muito bem feita e coesa. E mais, para a gente encerrar esse segundo bloco, as pessoas têm que ser ouvidas, a base tem que ser ouvida, não adianta Brasília editar sem ouvir aqui. Não adianta, eu dou o exemplo do túnel da ligação seca Santos-Guarujá. Eu, como integrante do CAP, como membro do CONSAD, já ouvi várias vezes manifestações de dirigentes da CODESP que infelizmente não foram ouvidos. Como é que você pode conceber uma ligação seca atravessando o canal do maior porto da América Latina e a CODESP não ser ouvida? Nós vamos para o intervalo, voltamos no terceiro bloco, vamos falar só da falta de infraestrutura do bairro da Lemoa. Eu vou definir. Hoje é o caos. Voltaremos em instantes. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então,
Arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso ACS na TV, infelizmente terceiro e último bloco, passando rápido, significa que a conversa está fluindo bem e com certeza acrescentando ao debate em torno das grandes questões que envolvem a nossa cidade. Eu prometi, terminei o segundo bloco dizendo que em termos de infraestrutura, a Lemoa hoje vive o caos. E eu digo isso por ter ido, a convite dele e de outros empresários, de ter visitado a área pelo menos umas 3 vezes nos últimos anos. Vocês precisam ver dia de chuva. Não vou falar dia de sol, precisa ver dia de chuva lá. E mais um detalhe importante, quero contar rapidamente a história. O prefeito ainda era Davi Capistrano, a situação já era muito difícil em termos de infraestrutura, quando os empresários daquela área, e ele pode confirmar isso, o Mike, resolveram ajudar a gestão municipal e se prontificaram a custear as obras. E começaram a pagar, a executar o custeio das obras. Aí, pagando e nada da obra sair. Num determinado momento, começaram a depositar em juízo, porque não adiantava pagar porque não faziam. Enfim, repito, o caos. Como resolver esse problema? Me fala um pouco desse drama que a Stolt e outras empresas de contêineres, de outros setores, vivem ali na Lemoa. Mike. Bom, hoje em dia não está tão crítico como já esteve, em termos assim de leito carroçável. O nosso problema hoje em dia é a drenagem. O trabalho foi feito na última gestão e tenho aqui que realmente, quando as coisas são feitas, tem que falar. Mas começou realmente no Capistrano isso? Começou no Capistrano, passou pela gestão do Beto Mansur e quem realmente colocou mão na massa, vou dizer assim, para fazer alguma coisa e começou a fazer e fez, foi na gestão do Papa. Que eu quero aqui deixar um grande agradecimento a ele, sempre nos recebeu muito bem, sempre nos escutou e se não conseguiu fazer mais é porque realmente não foi possível. Mas o problema ali não é um problema único, nós temos ali que entender bem sobre a questão ali de infraestrutura, da forma como os caminhões chegam à cidade de Santos. Só pela uma entrada e não tem uma segunda saída. Então tudo que entra, sai pela mesma via. Então é caos de trânsito. Depois nós temos drenagem 2. Drenagem 2. E 3 também, existe uma série de pátios de contêineres que não estão asfaltados internamente. Então eles carregam o barro tudo para fora. Quando chove, carrega o barro cai na água, a água cai para a drenagem e topa a drenagem toda. E não somente isso, para agravar ainda mais a situação, nós temos ali a inflexibilidade da Petrobras em permitir que se faça os acessos para que possamos colocar as conexões que irão levar a água de chuva para o estuário. Isso é uma questão que a Petrobras tem que colaborar, a Petrobras tem que entender. O que eles alegam, Mike? Eles alegam que você não pode passar uma faixa de domínio que eles têm, onde estão todas as suas dutovias, e uma intransigência. Já foram apresentadas soluções. Tecnicamente é viável? Tecnicamente é viável. Com segurança? Com segurança, então, sem dúvida nenhuma. Alô, Petrobras? Existe uma necessidade, eu chamaria essa necessidade da engenharia política da Petrobras, porque a Petrobras, sabemos, é uma empresa hoje em dia muito envolvida no governo também, né? Então, se existir uma vontade política, existe uma vontade da técnica, da engenharia. Então, a engenharia política tem que ser feita. Não podemos esperar mais.
O dinheiro, no início, era pago, enviado à prefeitura pelos empresários. Depois, em função da não execução, alguns passaram a depositar em juízo. E até hoje, alguns continuam pagando sem ter as obras. Alguns continuam A disposição de vocês é de colaborar. Agora, precisa que a atual administração, que não pode ser responsabilizada, tem menos de um ano, ela também entre nesse sistema aí, nessa questão, para resolver definitivamente o problema, né? O Paulo tem sido sensível, o atual prefeito? Mas deixa eu falar, o Paulo tem sido sensível através do José Eduardo Lopes. José Eduardo Lopes. Um grande secretário. É um amigo nosso de muitos anos lá também, no segmento portuário, nós o conhecemos muito bem. Mas ele também está encontrando um pouco de dificuldade, porque ele tem que lidar com vários segmentos. Nós temos outro problema ali também, do pessoal que trafega ali e tem que trabalhar. Esse pessoal que carrega contêiner vazio, com aqueles caminhões, lamentavelmente, que é uma outra coisa, o governo poderia péssimas condições que o governo poderia ajudá-los a terem caminhões novos, uma renovação de frota, com incentivos fiscais, quem sabe? Exatamente, mas esse é outro caso aqui. Mas envolve, ele tem um quebra-cabeça tão grande para resolver ali, que eu acredito que às vezes ele tem certa dificuldade para dormir. Mas eu aprecio muito todo o esforço que ele está fazendo, mas nós temos que ter realmente, eu acho que a vontade dura ali, a vontade realmente do Paulo de levar isso à frente e dizer, não, eu vou assumir isso aqui. Isso é um grande trunfo que ele poderia ter, politicamente eu digo, né? Então eu acho que é importante, volto ao início da nossa entrevista, da importância estratégica da área da Lemoa para a cidade de Santos. Fica então nosso apelo ao prefeito Paulo Alexandre, que assumiu esse ano, para que enfrente, como já está enfrentando o secretário José Eduardo Lopes, esse problema seríssimo da Lemoa, que é um problema seríssimo, muito grave. Para encerrar, nosso programa infelizmente está acabando, entrada da cidade, semana retrasada no Consórcio, do qual eu sou membro, e já fiz várias gestões, por sua solicitação e da própria nossa Câmara Setorial, foi assinado um convênio entre os governos municipal, estadual e federal para finalmente planejar uma solução para a entrada da cidade. Ali é outro calcanhar de Aquiles desse tamanho, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer a oportunidade de poder expressar ao nosso povo aqui de Santos, a população santista, entender realmente o que é a Lemoa. A Lemoa emprega direto e indiretamente quase 5 mil pessoas. Que beleza. Então, também é importante, né, para o nosso segmento das nossas famílias santistas. E isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta que aqui também, tudo que nós quase necessitamos naquela área, nós tentamos tentamos trabalhar com fornecedores locais. Então isso também é uma outra questão. Eu queria aproveitar o momento, não me estendendo muito, que já vai terminar, por favor, para agradecer a oportunidade que você tem dado a nós, para nós podermos então ter essa oportunidade de dizer sobre a necessidade, a importância e realmente pedir o comprometimento das autoridades para que a Lemoa realmente venha a fazer parte e que ela seja realmente considerada como de vital importância para o segmento portuário, retroportuário e o desenvolvimento industrial da cidade de Santos. Muito obrigado a você, Mário, pelo convite. Muito obrigado, Mike. E olha, a Associação Comercial de Santos, com mais de 250 empresas associadas, endossa fielmente essa fala, toda a fala, mas principalmente essa fala final do amigo Mike Siles. Mike, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. E vou marcar lá o meu jogo de tênis, porque senão ele cresce e aí ele ganha de mim. Um abraço, Mike, muito obrigado. Muito agradecido. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado e seja feliz.